Nos bastidores da Fórmula 1 tem sempre muita gente de vários backgrounds diferentes. Primeiro, suporte financeiro é um bastidor importante, negociação de comercial, de patrocinadores, concepção de regra, o famoso toma lá da cá. Às vezes um investimento maior de um patrocinador, ou então um interesse político mesmo, uma relação interpessoal, ou às vezes um interesse da própria equipe em conseguir determinado acordo. É tudo muito complexo. Às vezes é o piloto que traz uma grana a mais, é o piloto que tem os investidores por trás, ou tem uma longevidade maior de poder trazer patrocinadores para a equipe. É uma série de coisas. Minha trajetória foi influenciada, obviamente, pelo Ayrton desde criança, né? A minha família toda sempre seguiu o Ayrton assim que ele chegou na Europa, começou a entrar ali nos níveis internacionais. Ele realmente, a família inteira se devotou a ele. Com certeza, eu cresci dentro desse ambiente, cresci sempre curtindo carro, curtindo corrida. Desde moleque era uma coisa que eu tinha muita paixão. Não tem nem como discutir, o cara era super talentoso e eu acho que ele elevou o nível da Fórmula 1 em todos os sentidos, né? Seja na dedicação, no empenho, na performance, e para ele realmente é vencer ou vencer. As histórias que você escuta, cara, realmente são incríveis. Isso só alimentou mais esse lado que eu sempre tive ele como um ídolo, e eu acho que fiquei mais fã ainda do Ayrton como um todo. Eu fui para a Europa em 95. Saiu aquele filme, Uma Estrela Chamada Senna. Tinha várias entrevistas dele, várias colocações deles, que eu sempre segui, tipo, ser rápido já com pneu frio. Sair no treino e passar o teu adversário, para ele memorizar que você, quando ele vê teu capacete, sabe que você vai passar ele. Eu fazia essas coisas, eu tentava seguir o que ele fazia. Ele sempre foi meu ídolo e eu sempre, tipo, tentava ter ele como um espelho, tentava seguir ele. O Ayrton é um cara extremamente egocêntrico, como todo campeão mundial é. Você pega o Nelson, você pega o Prost, você pega o Hamilton, o Alonso, todo mundo tem esse egocentrismo nato, que é uma característica de grandes campeões, né? Liderança absoluta do brasileiro para conquistar o tricampeonato mundial. Na segunda posição, Gerhard Berger, a duplinha McLaren. Na primeira e segunda posição, cantando o motor Honda. Saindo do S. Vamos para a última curva, ele abre espaço para o Berger passar. Para o Berger vencer e ele ser campeão do mundo. Ayrton Senna, tricampeão mundial. O Brasil tem 101 vitórias na Fórmula 1, é um número bastante interessante, e 8 títulos mundiais. O primeiro piloto brasileiro na Fórmula 1 foi o Chico Landi, lá nos anos 50, né? E até hoje 31 brasileiros correram na Fórmula 1. Tivemos os campeões mundiais, Senna, Piquet e Emerson, mais o Rubinho Massa, que ganharam corridas. A morte do Senna, para mim, ela afeta até os dias de hoje, no sentido saudosista positivo e no sentido ruim, que não é culpa dele. Quando ele morreu, e no auge, gerou nos sucessores essa coisa do se não faz igual não presta. Isso foi terrível. Eu não vou nem falar de Rubinho e Massa, que são bem-sucedidos, tantos outros. Zonta, Bernoulli, Pisonia, Nasser, e aí vai indo. E na época, começou muito a ter aquela coisa de piloto pagante, etc e tal. Então ficou muito difícil para os brasileiros conseguirem vagas boas, né? A gente teve vários talentos excepcionais que acabaram não conseguindo evoluir justamente por causa da politicagem da Fórmula 1, que era meio complicada e tal. Bernoulli era um cara muito rápido, foi um dos primeiros pilotos apoiados pela Red Bull na época que a Red Bull não tinha esse tamanho, naturalmente. O Henrique, na época, era um garoto. Eu lembro que eu apresentei até o Henrique para o Giancarlo Minardi um ou 2 anos antes. E o Giancarlo queria, inclusive, ter algum acordo que o levasse à Fórmula 1.
Porque o Henrique era um piloto muito bom, potencial enorme. Infelizmente a coisa não caminhou para o lado do Minardi, ele entrou numa equipe que era a Arrows, que não era uma equipe grande, e ele viu o momento dele, ele tinha que aproveitar. Eu morava na Áustria. No Campeonato Mundial de Esqui tem uma prova em Kitzbühel, e eles têm, a Red Bull tem um stand lá, tem um negócio VIP, que eles convidam gente da Fórmula 1, esportistas, sei lá, ator. Eu tava lá, almoçando com o Ralf Schumacher numa mesa, eu conhecia ele, morava em Salzburg também, realmente estava meio desanimado. Falar que eu ia correr na Minardi, não tava, sério, tinha guiado a Sauber o ano inteiro, tinha ido bem no teste da próxima, terminar na Minardi. E o dono da Arrows foi convidado para passar o fim de semana lá. E ele me viu sentado na mesa e perguntou: teu piloto vai fazer o quê pro Marco? O Marco falou: ele vai correr na Minardi. E eles falaram: eu vou te fazer uma proposta, se vocês aceitarem, eu dispenso o De La Rosa e pego ele. Porque eu gosto do jeito que ele corre, eu gosto do jeito agressivo dele, mais ou menos a mesma filosofia do Marco. E ali, no outro dia o Marco me ligou, eu estava na Áustria, à tarde, tomando um chá num lugar, já tinha feito preparação física, estava frio, janeiro, imagine. Ele falou: você vai pegar o voo hoje à noite para a Inglaterra, porque você vai fazer um banco na Arrows que você vai guiar para eles. E assim eu virei piloto deles. Minha entrada na Fórmula 1 foi um pouco atípica, né? Eu obviamente comecei muito tarde, então tive uma carreira de base muito curta em comparação com toda a minha competição. Acabei passando ali pelas categorias de base muito rápido, sem fazer kart. Então foi, né, uma ascensão rápida, mas ao mesmo tempo complicada. Teve o falecimento do Ayrton, né? Então ele ficou literalmente 10 anos sem entrar ou num kart ou num carro de competição. Então você para 10 anos, é muito complicado. Mesmo assim, ele era um piloto talentoso, conseguiu começar a recuperar o tempo perdido, vamos dizer assim, na Fórmula 3 inglesa, chegou até a GP2, que hoje é a Fórmula 2, andou muito bem, ganhou corrida, brigou pelo título. Ele conseguiu recuperar um pouco desse tempo, né? Só que ele acabou entrando por uma porta, que era a Espanha, né? Uma equipe muito fraca que entrou na Fórmula 1 em 2010. Ele acabou, obviamente, não conseguindo resultado nenhum. Foi uma experiência bem difícil, a equipe tinha dificuldades não só de financeiras, mas de administração também, muitas coisas aconteceram até antes da temporada começar, e a temporada em si foi bem difícil, mas era uma porta de entrada na Fórmula 1 e eu tentei fazer o meu melhor ali, com certeza foi um caminho um pouco diferente, mas ainda deu para fazer ali a primeira temporada com eles. Eu acho que a primeira vez que todo mundo ouviu falar do Felipe Nasser foi no GP do Brasil de 2008, aquele GP maluco no qual o Felipe Massa foi vice-campeão do mundo. O Felipe Nasser estava numa das preliminares, na única preliminar de Fórmula que teve antes do GP da Fórmula 1. Havia uma grande expectativa quando ele foi para a GP2. Ele andou com equipes boas na GP2, mas acabou tendo uma ascendência um pouco mais lenta, mas ele tinha aquela imagem de um piloto bastante calmo, um piloto cirúrgico e um cara fora da pista muito tranquilo sempre e muito focado, tinha muito claramente o que ele tinha que melhorar em todos os momentos, e é esse o Felipe Nasser que eu lembro antes dele chegar na Fórmula 1. Daí veio minha oportunidade de ser piloto titular da Sauber, já no final de 2014, e assinei um contrato de 2 anos com eles, e já fiz minha pré-temporada com a Sauber e minha estreia em 2015. O que eu falo da Fórmula 1 aqui é você tem que estar no momento certo, na hora certa, né? Quantos pilotos bons saíram de um carro, de uma equipe que estava bem forte, consolidada, mudam de equipe e o cara simplesmente some, né? Como é que eles aprenderam a andar de Fórmula 1?
Agora, um piloto bom, um piloto completo, mas que não tenha todos esses atributos de sorte, de oportunismo, de estar no lugar certo na hora certa, não tiver toda essa receita, aí fica mais difícil. Aí ele vai ter que chegar lá através de apoios, de caminhos, de acordos multilaterais. Sofri bastante com não saber exatamente como manobrar as coisas, com não estar ligado exatamente com as pessoas que eu deveria ter me ligado. Essas coisas que são de inexperiência, né? A gente foi por um caminho bem mais de tentar fazer ser por mérito do que por influência política, no caso da minha carreira, e acho que isso acabou, de certa forma, trazendo certas dificuldades, e com certeza ali naquele mundo a influência política e pessoal e dos contatos, etc., era maior do que eu estava imaginando, e aprendi isso com o tempo.